irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Quanto mais nós vamos lendo a palavra de Deus, mais nós ficamos impressionados com a atitude, com a ação de Jesus no meio das pessoas. Eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 41, que diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Amados, todos nós conhecemos um pouco sobre o que é a lepra. O texto nos fala sobre Jesus, o puro, que purificou o impuro. O puro que purificou o impuro. O que é a lepra? Em linhas gerais, lepra, conhecida também como hanseníase, é uma doença crônica causada por uma bactéria que pode afetar qualquer pessoa. E nós entendemos que, em linhas gerais, que a lepra ela caracteriza-se por alteração, diminuição ou perda da sensibilidade térmica, tátil, dolorosa. Os músculos vão perdendo as forças, principalmente as mãos, os braços, os pés, as pernas, e pode gerar incapacidades permanentes. A aparência aqui deste homem que se aproxima até Jesus era uma aparência repugnante. Nas circunstâncias daquela época, não havia como ocorrer uma cura, como nós temos hoje, devido à medicina ser avançada. Naquela época, as pessoas entendiam que uma pessoa leprosa, ela estava recebendo um castigo do céu. A aparência do doente era tão repugnante que naquela época eles entendiam que o leproso era alguém que estava recebendo um castigo dos céus. Na visão judaica, uma pessoa assim devia ter cometido diversos pecados e pecados graves a ponto de Deus o ter rejeitado. Há uma recomendação no livro de Levítico, capítulo 13, da seguinte forma: o leproso trará suas vestes rasgadas, seus cabelos desgrenhados, num gesto assim de arrependimento, cobrirá o bigode e clamará impuro, impuro. Então todo doente com lepra deveria clamar que ele era impuro. Por quê? Porque existia uma zona de proteção que tinha sido colocada por pessoas sadias, e tais pessoas sadias não podiam ter contato de maneira nenhuma com um leproso, a tal ponto que eles viviam fora da cidade, viviam em lugares ermos, isolados. Quando ele surgiu, com certeza muitas pessoas devem ter desaparecido, porque na verdade é isso que acontecia. Quando aparecia um leproso, as pessoas sumiam, desapareciam com um medo muito grande de contrair aquela doença. Mas Jesus não fugiu. Jesus permitiu que ele se aproximasse. Em rendição extrema, ele se prostra perante Jesus, de joelhos, dizendo: se quiseres, podes purificar-me. E o interessante é que Jesus, neste ato, ele age realmente com amor. Você vai perceber no texto que existem 4 verbos aqui, demonstrando todo o amor, toda a preocupação de Jesus com aquele homem. O primeiro, diz o texto, que ele compadeceu-se. Isto é, ele
expressa a amplidão da misericórdia de Deus, ele olha para aquela miséria humana e se compadece. O segundo verbo, o compadecer-se, agora é colocado em quê? Em ação. Ele estende a mão. Em Jesus, Deus estendeu as mãos para os pecadores, para aqueles que estão distantes, aqueles que estão morrendo sem Deus. Jesus é a ponte entre o homem impuro para com Deus. Jesus estendeu as mãos e tem estendido a todos aqueles que o buscam. Interessante que o terceiro verbo colocado aqui, Jesus toca. Ele se compadece, ele estende a mão e ele toca. Esse toque quebra todo o sistema judaico. Na verdade, quebra todo o sistema do mundo, porque ninguém quer ficar perto de alguém que tem uma doença horrível, como a lepra. Lembrando a você, meu amado, que o pecado é comparado à lepra, porque da mesma forma como a lepra toma todo o corpo, o pecado também. E por último, você vê Jesus dizendo, quero, fica limpo. E Jesus então, neste ato, ele purificou aquele homem. Entretanto, o puro purificou o impuro e envolveu numa imensa bondade de Deus. Diz o texto de Romanos 8:1, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O céu desce até a terra. Deus volta para sua pobre gente. Jesus, o puro, vive num mundo e viveu num mundo de pessoas doentes. A lepra era sinal de pecado e morte. Mas Jesus não se importou em vir para esse mundo para curar os homens. E todos precisam da cura. Jesus nos amou. Ele não se importou com o mal residente nesse mundo. Ele veio, tocou em muitos, curou a muitos, ressuscitou pessoas. E até hoje, ele continua curando. Jesus continua tocando nas vidas, para que os males venham a desaparecer e os pecados perdoados. Você já se aproximou de Jesus e pediu para que ele tocasse na sua vida? Tudo aquilo que você tem, a sua crise, a sua dificuldade, os seus problemas. E eu entendo que você deve ter muitos. Mas você já se aproximou de Jesus pedindo para que ele venha se compadecer de você, da sua vida? Peça a ele que toque no seu ser, na sua alma, na sua vida. Ele tem muito a oferecer para você e para mim. Eu quero orar com você. Pai eterno, se alguém que está nos assistindo ainda não foi tocado pelas mãos de Jesus, que ele possa buscar o teu Filho Jesus e pedir esse toque. Que cada um possa sentir-se completamente transformado, curado. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, para que tu venhas a estender as tuas santas mãos. Muitos precisam de ti. Muitas pessoas estão caminhando para a morte. Muitas pessoas estão com suas vidas comparadas com a lepra. Estão em pecado e precisam ser purificados. E só o teu Filho Jesus, ó Deus, pode purificar os pecados. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, estendas as tuas santas mãos sobre todos aqueles que precisam. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe e sinta o toque de Jesus.
e você vai ver o quanto a vida pode ser bem melhor. Um forte abraço e que Deus te abençoe.